you tonight. Aim gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way. E a gente continua aqui o nosso bate-papo com o Robson Xavier, secretário adjunto de saúde do município, falando aí sobre atenção básica. A gente começou o programa para conversar sobre a questão das práticas integrativas, já falamos de tudo e antes da gente voltar, eu vou abrir mais um parênteses. Nós terminamos o bloco anterior com você falando da questão de medicamento. Fundamental, porque tem acesso à consulta, tem acesso ao exame, tem o diagnóstico e às vezes o remédio ultrapassa o orçamento. Como é que o município está trabalhando com isso, Robson? Bem, essa questão da falta de medicamentos é um problema crônico em todo o Brasil. A gente observa isso nas manchetes dos jornais, né? E nós lançamos um programa no início do ano, que é o remédio, na verdade, no final do ano, e ele entrou em vigor no início desse ano, né? Que garante o acesso aos medicamentos por parte dos nossos usuários. Isso é inovador. É o remédio garantido, né? É o remédio garantido, é o nome do programa. O que consiste o programa Remédio Garantido? Que a gente conhece a morosidade que tem a burocracia, né, para nós comprarmos os medicamentos. E muitas das vezes nós fazemos todo o processo administrativo para aquisição dos medicamentos e sofremos às vezes uma impugnação, um fornecedor que não entregou o medicamento, a fábrica que não mandou para o fornecedor e o fornecedor não nos entregou, enfim, passamos por todas essas adversidades. E no ano passado teve alguns momentos que nós tivemos uma falta significativa de medicamentos nas unidades. O programa Remédio Garantido, ele visa justamente suprir essa dificuldade, né? Então, na falta de um medicamento nas nossas unidades básicas de saúde, e obrigatoriamente nós temos que ter cerca de 160 medicamentos nas nossas unidades, né? Na falta de um desses medicamentos, o paciente, o usuário, ele sai com uma receita carimbada da unidade, autorizada pela equipe de enfermagem, e ele pode retirar esse medicamento em uma das nossas farmácias credenciadas aqui no município. Então, hoje, nós ficamos muito felizes de que, não há falta de medicamentos, nós conseguimos fazer com que o usuário ele inicie o tratamento médico, né? Ele receba aquela prescrição e tenha acesso ao medicamento e assim o tempo, resposta e a cura daquela necessidade ou daquele problema de saúde fica mais facilitado, né? Então isso para nós é um avanço. Olha que bacana, e quer dizer, aí o paciente vai lá, ele pega nessa farmácia conveniada e aí depois a prefeitura faz o pagamento disso através desses convênios. Perfeito, é importante colocar que foi feito um credenciamento público, né? Publicamos um edital, algumas redes de farmácias se habilitaram a participar do processo e depois de uma auditoria naquilo que é fornecido, nós efetuamos o pagamento às empresas. Destacar também que nós não pagamos o valor de mercado, o valor da farmácia. Nós temos um desconto em cima da tabela da ABC Pharma de 19,28%. Então, além de promovermos o acesso a medicamentos, nós conseguimos comprar com um preço de custo para nós muito importante. E às vezes existe um problema de fornecedores que sobretaxam o preço quando é para o poder público, que ele já está embutindo ali o custo da inadimplência, né? Ele já está ali colocando o risco de não receber, né? Tem isso. Além dessa questão que você levantou, nós temos hoje uma legislação que determina que os municípios comprem os medicamentos ou outros produtos, insumos, enfim, de empresas locais, microempresas, pequenas empresas, né? E muitas das vezes as empresas participam dos processos licitatórios, vencem os processos licitatórios, mas o município de Ponta Grossa ele tem que atender 350 mil habitantes. Então, o nosso volume é muito expressivo. E muitas das vezes, essas empresas não têm a capacidade de ter recursos, de estoque, de fornecer esses medicamentos para o município. E aí nós temos que notificar essas empresas, abrirmos processos administrativos, porque obviamente causa um prejuízo muito grande para o município. Então essa questão ela já está sanada. E uma questão que sempre a gente conversa muito quando fala sobre saúde pública, é uma coisa que te confesso que sempre me incomoda cronicamente, é uma certa falta de
educação, conscientização da população com relação ao uso das unidades de saúde, o pronto atendimento, o pronto-socorro, a UPA, o chamado postinho, né, que é a unidade básica. Vocês têm conseguido fazer com que as pessoas tenham uma adequação maior aos caminhos corretos? O município de Ponta Grossa, a Secretaria de Saúde, ela tem sido referência para diversos municípios do estado do Paraná que têm vindo conhecer as experiências que nós temos adotado e têm replicado isso em seus municípios, né? Semana passada nós recebemos o pessoal de Palmeira, já recebemos de Tibagi, que vem para conhecer as nossas experiências. Nós implementamos, Ana, um protocolo de acolhimento com classificação de risco. Esse protocolo de acolhimento com classificação de risco, ele segue o mesmo padrão nas unidades básicas de saúde, na nossa UPA e também no nosso pronto atendimento. O que vem a ser isso? A prioridade é que o paciente ele receba o cuidado certo, na hora certa, no local correto. Tá. Então é importante que nós saibamos que as unidades básicas de saúde, eventualmente, elas podem ser um local onde a pessoa, numa situação de urgência, está próximo de sua casa, ela vai buscar o socorro, né? A equipe está preparada para recepcionar essa pessoa, estabilizar o quadro dessa pessoa ou de uma criança com uma febre alta, enfim. E, se necessário for, chamar o SAMU, que fará o transporte para uma unidade de urgência e emergência. Nas unidades básicas de saúde, nós fazemos o acompanhamento das condições crônicas, nós atendemos os pacientes eletivos, nós cuidamos das nossas gestantes, fazemos o trabalho, o acompanhamento das nossas crianças da puericultura, das crianças de 0 a 2 anos, né? Temos diversas unidades que têm grupos de adolescentes, então é um acompanhamento mais eletivo. Nas unidades de urgência e emergência, são aqueles pacientes que se encontram numa situação que o coloca em risco, né? Uma dor torácica muito forte, uma criança com uma febre muito alta, enfim, alguns quadros que requeiram um serviço, uma atenção mais especializada. O que acontecia em boa medida, e os números têm demonstrado isso. As pessoas vão para a nossa unidade, para as nossas unidades de urgência e emergência, ao chegarem lá, elas passam por um processo de acolhimento, o seu risco é avaliado, e se houver uma necessidade de um atendimento imediato, elas serão atendidas de imediato. Se procurarem uma unidade de urgência e emergência e que aquele problema poderia ser resolvido numa unidade básica de saúde, que é uma situação eletiva, ele será atendido na unidade de urgência e emergência. Só que, não naquele momento, ele poderá esperar até 4 horas, 5 horas, porque nós temos que atender com prioridade aqueles que mais necessitam. Então, se chegarem 2, 3 pessoas em situação de urgência e emergência, uma fratura, uma situação assim mais crítica, um AVC, enfim, uma situação assim mais complexa, essas pessoas serão atendidas primeiro. E nas unidades básicas de saúde, nós fazemos o mesmo processo também. Então é importante as pessoas saberem que, primeiro, elas têm que buscar o atendimento na sua unidade básica de referência, onde ela tem o seu protocolo instituído, onde aquela equipe já conhece aquele paciente. Então, ela chegando na unidade, nós temos uma agenda já definida, mas também acolhemos as pessoas que chegam. Essas pessoas são identificadas conforme a sua necessidade, aquelas que puderem ser atendidas naquele momento, nos minutos posteriores, ou naquele turno, um exemplo, durante o período da manhã, assim o serão. Se não for uma situação de risco, nós fazemos um encaminhamento e essas pessoas retornam na parte da tarde, no dia seguinte, porque o quadro que ela apresenta, e é uma situação às vezes eletiva, ela quer fazer um acompanhamento regular das suas condições de saúde. Nós fazemos um agendamento por uma data posterior. Isso no início causou
um certo desconforto, as pessoas gostavam de ir para a fila e tudo. Hoje, nas nossas unidades básicas de saúde, e as nossas enfermeiras têm feito um trabalho maravilhoso, a gente diminuiu em muito as nossas filas de espera. Maravilha, Hoje não né? existe praticamente fila nas nossas unidades básicas de saúde. E os serviços de referência, os nossos hospitais, o hospital regional, enfim, tem dado todo o suporte, o Hospital da Criança. Nós fizemos um grande investimento no Hospital da Criança, estamos reformando o Hospital da Criança em áreas, né? Vamos reabrir o centro cirúrgico nos próximos dias do Hospital da Criança. Então, são avanços que nós temos conseguido ao longo do tempo. E vamos falar das práticas integrativas, porque Vamos. agora só coisa sair para notícias boas aí. Tínhamos pra muitas população. coisas para falar ainda. E nós vamos ter que nos ver com mais frequência, Aham. viu, para contar essas novidades todas. E essa questão das práticas integrativas, o que são exatamente? São as terapias alternativas? Como é que elas estão funcionando aqui em Ponta Grossa? O sistema de saúde está oferecendo essas terapias? Isso é inovador no Sistema Único de Saúde, né? Mas há mais de 40 anos que a Organização Mundial de Saúde ela tem orientado os municípios a investir também em alternativas, né, já consolidadas, com comprovação da sua eficácia terapêutica, né? E aí se inserem as práticas integrativas. No Brasil, isso não é novo. É importante colocar que o Ministério da Saúde ele adota essas práticas porque justamente há comprovação da eficácia terapêutica. Isso é importante colocar, né? Então, há 10 anos atrás, o Ministério da Saúde publicou uma portaria instituindo uma política nacional. Então, existe uma política nacional que orienta os municípios a implementarem essas práticas alternativas. O que são essas práticas alternativas, né? Primeiro que elas já têm uma comprovação, diversos países já utilizam essas práticas naturalmente, né? Então, hoje nós temos nas nossas unidades básicas de saúde, nós não temos um programa ainda em larga escala instituído. Nós estamos nos organizando, identificando quem são os profissionais da nossa rede que tenham uma formação, que tenham uma especialização nas mais diversas práticas que são preconizadas pelo Ministério da Saúde, reconhecidas pelo Ministério da Saúde, para nós montarmos, e isso a gente anuncia aqui no teu programa, montarmos um centro de práticas alternativas e complementares. Opa, eu gostei. Anúncio em primeira mão, eu adoro. Então, hoje nós já temos profissionais que desenvolvem a auricultura, o yoga, Tai Chi Chuan, de forma voluntária, tem algumas organizações que voluntariamente trabalham conosco, a biodança, né? Então, tem diversas práticas que já são desenvolvidas por nossas enfermeiras e alguns médicos nas nossas unidades. Há 2 anos atrás, nós investimos na formação de 5 profissionais, né? E eles foram capacitados ao longo de 1 ano e meio para desenvolverem a terapia comunitária, né? Bacana. E ela tem desenvolvido, esse grupo ele tem desenvolvido rodas de conversa, né, nas unidades básicas de saúde, né, para as equipes de atenção básica e também para a população que reside ali naquela área de abrangência. E a gente tem observado um benefício muito grande na resolução de conflitos, na melhoria das condições emocionais das pessoas, uma diminuição significativa do consumo de medicamentos, né, de pessoas que apresentavam algum nível de transtorno mental. Então, essas práticas, elas já estão sendo adotadas de forma bem planejada no município, né, para que a gente possa lançar um programa de forma organizada que possa atender todas aquelas pessoas que quiserem ter acesso a essas práticas que, como eu te disse, elas têm a sua comprovação da eficácia terapêutica. Então, isso é muito importante e esperamos ter um apoio do Ministério da Saúde também, porque
toda política que a gente quer implementar precisa de recursos públicos com também. certeza, né? Porque a gente tem que contratar pessoal, tem que capacitar as pessoas, mas os resultados, mesmo que de forma incipiente, nesse estágio de implementação, os resultados já são bem significativos. Com a ampliação, a gente percebe que vai melhorar em muito o nosso sistema público de saúde aqui em Ponta Grossa. E nós já temos prazo para a instalação desse centro, pelo menos uma previsão? Eu aí? acredito que em 90 dias já esteja funcionando de forma regular. Tá certo. Robson, a gente podia conversar mais um bloco, Muito, dois, temos três, muita mais coisa. um programa, mas nosso tempo aí tá esgotando. Eu quero te agradecer demais. E vamos ter que deixar esse assunto, então, já ficamos combinados para daqui a uns 90, 120 dias, falar especificamente, voltarmos perfeito. e falarmos aí dessas práticas integrativas com mais afinco, aí, com mais profundidade, para ver o que já está sendo feito. Combinado? Combinadíssimo. Muito obrigado pela participação, por ter nos convidado para conversar um pouquinho aqui com a população. Sempre um prazer. Muito obrigada. Eu que agradeço. No próximo bloco, a gente vai saber como é que está a preparação para o espetáculo da Paixão de Cristo, que acontece há quase 30 anos em Ponta Grossa. É um instante só e eu já volto. Não saia daí. Do the night. Aim gonna fire.